Oi, pessoal, eu sou o Cosme. Dando continuidade, hoje é a aula 2 do eixo de estatística da disciplina Noções Básicas de Epidemiologia, Estatística, Informação e Saúde. A aula 2 ela vai ser composta por 3 vídeos e esse é o primeiro. Nesse slide, a gente pode ver como os vídeos vão estar divididos. No vídeo 1, a gente vai falar das medidas de tendência central, são elas a média aritmética, a moda e a mediana, e também da forma da distribuição de frequências e medidas de tendência central. No vídeo 2, a gente vai falar de outras separatrizes, mais especificamente dos percentis, e no vídeo 3, das medidas de dispersão ou de variabilidade, são elas amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Medidas de tendência central. Bom, as medidas de tendência central, elas caracterizam um conjunto de dados por valores que representem todos os outros valores da amostra. É uma forma de resumir o conjunto de dados em um único valor. Como eu falei anteriormente, são elas a média aritmética, a moda e a mediana. Começando pela média aritmética, que aqui eu vou chamar simplesmente de média. A média leva em consideração todos os n elementos da amostra. Para o seu cálculo, a gente soma todos os n valores da amostra e divide-se pela quantidade total de valores n da amostra, onde n representa o número total de observações. É importante destacar que o valor da média não necessariamente pertence ao conjunto original de valores, mas ele vai estar inserido entre o valor mínimo e o valor máximo da distribuição. Exemplo: seja x uma variável utilizada para representar os valores observados do volume expiratório forçado, que é o volume de ar que pode ser expelido do pulmão depois de 1 segundo de esforço constante. São coletadas 13 observações que aqui estão dispostas do lado esquerdo, e para o cálculo da média a gente vai somar os 13 valores e dividir por 13. A média aritmética é representada pela letra x com um traço em cima e a gente lê x barra. Então a soma dos 13 valores deu 38,35 e dividindo esse valor por 13, a gente obtém o resultado de 2,95 litros, ou seja, a média aritmética desse conjunto de observações foi 2,95 litros. Generalizando então, sejam n valores de x, x1, x2 até xn. Então, a média aritmética é expressa por x barra é igual ao somatório de xi, com i variando de 1 a n, e esse resultado dividido por n. Ou seja, x1 mais x2 mais x3 até xn, e esse resultado dividido por n. A média aritmética não é uma medida robusta, pois é influenciada por valores extremos. Tomando o primeiro exemplo, imagine que o valor 4,02 tenha sido digitado como 40,2. Aqui a gente tem os 13 valores que foram observados do volume expiratório forçado do exemplo anterior e o valor original da média desse exemplo foi 2,95 litros, que aqui a gente está representando por x barra com o índice 1. Com o erro de digitação, a média passa a ser 5,73 litros, que aqui a gente está representando por x barra índice 2. Observem que, ao cometer esse erro, o novo valor da média é quase o dobro do valor original. Mediana. A mediana é o valor que divide a distribuição ao meio, ou seja, 50% das observações ficam acima da mediana e os outros 50% ficam abaixo. A mediana é uma medida mais robusta, pois ela é menos sensível a valores atípicos, também chamados de outliers. Para se calcular a mediana, é preciso ordenar os valores da distribuição. Além disso, se o número de observações da distribuição for ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição n mais 1 sobre 2, ou seja, o valor que está exatamente no centro da distribuição.
Em contrapartida, se n for par, ou seja, se o número de observações da distribuição for par, a mediana é dada pela média dos elementos de ordem n sobre 2 e n mais 2 sobre 2, ou seja, a mediana vai ser a média dos valores centrais da distribuição. Como ilustração, considere os valores ordenados de dois conjuntos de dados. O primeiro conjunto ele é composto pelos valores 1, 2, 5, 6 e 7. Esse conjunto tem 5 observações. Como 5 é ímpar, logo a mediana é dada pelo valor que ocupa a terceira posição, pois 5 mais 1 sobre 2 é igual a 3. Logo, a mediana desse conjunto é o valor 5. No segundo conjunto, nós temos as observações 1, 2, 5, 6, 7 e 7, totalizando 6 observações. Como 6 é par, o valor mediano é dado pela média aritmética dos valores que ocupam a posição n sobre 2 e a posição n mais 2 sobre 2, ou seja, pelos valores que ocupam as posições 3 e 4. Logo, a mediana vai ser dada pela soma do terceiro valor com o quarto valor e esse resultado dividido por 2. O terceiro valor é o número 5, o quarto valor, o número 6. Logo, a mediana vai ser 5 mais 6 dividido por 2, totalizando 5,5. A mediana é uma medida mais robusta que a média aritmética, pois ela não sofre a influência de valores extremos. Retornando ao exemplo de robustez da média aritmética, onde o valor 4,02 havia sido digitado de forma errada, como 40,2, como o número de observações é ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição n mais 1 sobre 2, ou seja, o valor que ocupa a sétima posição. Assim, a mediana é o sétimo valor do conjunto ordenado, e esse valor é 2,82, tanto no conjunto com os dados corretos, como no conjunto onde houve o erro de digitação. Logo, não se alterou com a presença do valor atípico. Moda. A moda é o valor mais frequente da distribuição. A moda sempre pertence ao conjunto original de valores. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente observa que a moda é o valor 5, pois esse valor apareceu mais vezes que os demais valores da distribuição. No segundo exemplo, o conjunto tem duas modas, que são os valores 2 e 6, pois esses valores apareceram mais vezes que os demais valores da distribuição. Quando o conjunto tem duas modas, a gente diz que o conjunto é bimodal. No terceiro exemplo, todos os valores apareceram a mesma quantidade de vezes, ou seja, nesse terceiro exemplo, o conjunto não tem moda. Quando o conjunto não tem moda, a gente diz que o conjunto é amodal. Aqui a gente consegue observar o esboço do polígono de frequências de 4 distribuições diferentes. Na distribuição A gente observa que a moda existe e ela é única. Na distribuição B, existem duas modas, logo esse conjunto é bimodal. Na distribuição C, também existe moda e ela é única, e também no conjunto D, a moda existe e é única. Em geral, a gente espera que as distribuições tenham moda e que ela seja única. Resumindo, nós temos 3 medidas de tendência central: a média aritmética, a mediana e a moda. Então, qual medida escolher para representar o nosso conjunto de observações? A média aritmética é a medida mais usada na prática, pois apresenta facilidade de tratamento estatístico e possui propriedades interessantes. Contudo, ela é muito influenciada por valores extremos, também chamados de outliers. A mediana, em contrapartida, não é tão influenciada por valores extremos, mas ela apresenta uma desvantagem, pois utiliza no máximo 2 valores da amostra para o seu cálculo.
Para ilustrar, observem o exemplo abaixo, onde a gente tem o diagrama de pontos para os salários pagos em salários mínimos aos funcionários de uma empresa. A primeira situação, considerando todos os dados da distribuição. A média desse conjunto foi 24,6 salários mínimos e a mediana 4 salários mínimos. Na situação 2, onde foram excluídos os 4 valores mais altos, a média passou a ser 9,8 salários mínimos e a mediana 3 salários mínimos. Observem que tanto a média quanto a mediana sofreram alteração da situação 1 para a situação 2. Contudo, essa alteração foi muito mais expressiva na média do que na mediana. Por quê? Porque a média sofre influência de valores extremos, enquanto que a mediana não é tão afetada assim por esses valores extremos. A moda seria mais interessante como medida de tendência central para representar o conjunto de observações quando as variáveis tratadas têm distribuição de frequências bimodais ou multimodais. Ou seja, em comparação à média e à mediana, a moda só seria uma medida de tendência central mais interessante para representar o conjunto de dados caso essa distribuição fosse bimodal ou multimodal. Caso contrário, a média e ou a mediana são medidas mais interessantes para representar o conjunto de dados. No exemplo, a gente observa que os valores 3 e 8 representam a moda desse conjunto. Logo, o conjunto é bimodal. Existe uma relação entre a forma da distribuição de frequências e as medidas de tendência central. Quando moda, mediana e média aritmética são exatamente iguais, ou seja, quando os seus valores são exatamente iguais, a distribuição é perfeitamente simétrica. Isso a gente pode observar no esboço do polígono de frequências apresentado nesse exemplo. A assimetria é a falta de simetria da distribuição, e ela é caracterizada pelo prolongamento da cauda da distribuição. No primeiro exemplo, a gente observa uma concentração dos dados à esquerda e um prolongamento da cauda à direita. Nesse exemplo, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média aritmética. A distribuição é unimodal e a gente diz que nas distribuições unimodais, com concentração dos dados à esquerda e prolongamento da cauda à direita, a distribuição tem assimetria à direita, também chamada de assimetria positiva. No segundo exemplo, a concentração dos dados se dá do lado direito e o prolongamento da cauda do lado esquerdo. Nesse exemplo, a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Nas distribuições unimodais, quando média é menor que mediana, é menor que a moda, a gente diz que a distribuição tem assimetria à esquerda ou então assimetria negativa.